Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a ética dos personagens folclóricos e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Iara e o Boto Cor-de-Rosa. Vamos aprender um pouco sobre a história desses personagens e quais são as lições que eles podem trazer para a nossa vida. Vamos lá entender isso aqui direitinho. Bom, vamos iniciar pelo Boto. O boto é uma lenda ali da região amazônica e o boto, para quem não sabe, é um peixe da Amazônia, certo? Um animal que vive nos rios da Amazônia. Segundo a lenda, nos dias de festa, principalmente nas festas juninas, o boto se transforma num homem, um homem muito bonito, que veste sempre uma roupa branca e usa chapéu. Ele aparece nas comunidades ribeirinhas ali, ao redor dos rios, e ele tenta conquistar as moças com sua dança e charme. Muitas vezes, durante esses passeios do lobo, ele vai conquistar as mulheres e engravidar as mulheres. E depois ele vai embora para o rio e nunca mais ele vai aparecer, certo? Então vamos falar um pouco sobre o personagem do Boto. Culturalmente, essa lenda servia para explicar a gravidez de mulheres que não queriam dizer quem era o pai do filho delas. Então, lá pelo lado da Amazônia, quando a mulher ficava grávida e não era casada, e ela não queria dizer quem era o pai do filhinho dela, ela dizia que era filho do Boto. E por isso ficava, porque o Boto vinha e ia embora e ninguém nunca mais via o Boto, tá? Mas isso era uma forma que as mulheres tinham de não falar o que elas queriam, tá? O Boto, ele representa o sedutor e o encantador. Ele age com irresponsabilidade e afeta a vida das mulheres. Ele pode ser visto como uma figura simbólica da liberdade masculina, mas também ele é uma figura que vai colocar as mulheres em uma situação difícil. Então, na nossa sociedade, quem é o Boto? Na nossa sociedade, o Boto são aqueles homens que se relacionam com mulheres, engravidam essas mulheres e depois vão embora. E não vão ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? Deixam tudo para a mulher. Muitas vezes, na nossa sociedade, infelizmente, nós ainda culpamos essas mulheres. Ah, porque você não deveria ter filho. Mas assim, uma vez que a criança existe, a criança tem pai. E o pai precisa se responsabilizar. A gente não pode colocar a culpa toda na mãe, tá? Então, o homem, ele precisa aprender a se responsabilizar pelos filhos dele. A gente precisa quebrar essa cultura na nossa sociedade que a culpa é da mulher, a culpa é dos dois. Os dois têm filho e os dois precisam cuidar daquele filho, certo? Então, é uma lição muito importante para a gente não ficar julgando as mulheres, tá? Se a mulher está ali tomando conta do filho, trabalhando para sustentar o filho, ela está fazendo a parte dela. Quem fez o errado foi o homem que foi embora e abandonou o filho. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não botar a culpa em quem está tentando resolver o problema, certo? Vamos lá. Seguindo, o Boto ele está muito presente, né, no imaginário e lá no lado do sul tem muitas peças, muitos teatros, ele é muito utilizado como forma de educar as crianças em campanhas contra a gravidez, na adolescência e tudo mais, certo? Vamos agora falar o que é que o Boto vai representar. Ele representa a falta de responsabilidade afetiva do homem para com seus filhos, que muitas vezes deixa os filhos e vão embora, não olha nem para trás e deixa tudo com a mulher. Ela vai representar a sociedade culpando a mulher que está grávida e que é quem vai cuidar do filho e não culpa o homem que foi embora. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção. Se a mãe está ali cuidando do filho, ela está fazendo a parte dela. Se o homem for embora, a culpa é dele, certo? Temos que ter atenção nisso. A gente vai falar um pouquinho da lenda da Iara, vou contar um pouco da história dela. Iara é uma personagem indígena misturada com uma personagem europeia. Ela é uma sereia, ela é uma indígena e sereia. As sereias são personagens que vieram da Europa e aí se misturaram com a personagem indígena. Segundo a história, Yara foi expulsa de casa pelos irmãos e passou a morar nas beiras dos rios. Yara era uma moça muito bonita, com cabelos longos
e ela passa ali a morar perto dos rios sozinha e a Yara transforma-se numa sereia. A lenda fala que ela consegue ali sobreviver nos rios, né, sozinha, e que por causa disso, Yara começa a seduzir os homens e levar os homens para o fundo do rio. Yara é muito temida pelos homens, pelos ribeirinhos, né, que seduzem. Mas vamos lá agora falar sobre as características. Bom, temos duas formas de ver a Yara, como uma mulher sedutora que leva o homem para o mau caminho, ou como uma mulher que, apesar de ter sido expulsa de casa, conseguiu sobreviver e que consegue criar formas para sobreviver, tá? Então, trazendo para a nossa sociedade, Yara é aquela mulher que foi colocada para fora de casa e que consegue uma forma de viver a vida, mas que a sociedade não aceita aquela mulher porque ela foi colocada para fora de casa. A lenda diz que Yara é meio que ruinzinha porque ela seduz os homens e os homens vão para dentro do rio. Mas aí a gente também tem que levar em consideração um outro lado, né? Os homens não são só vítimas. Eles têm a escolha de não seguir Yara. Eles seguem Yara porque eles querem, levado por instinto, levado pela beleza, levado pela emoção de que vão estar ali com uma mulher muito bonita. Então, eles não raciocinam, eles não pensam na vida que eles têm e eles se entregam ali àquele momento e vão para o fundo do rio e morrem, né? Na nossa sociedade seria aquele homem que se envolve com outra mulher, ela é casada, se envolve com outra mulher, uma mulher muito bonita, e depois acaba com o casamento, perde a família, né? Que é ali um castigo por ter seguido a sedução, tá? Então, Yara tem esses dois lados, né? Essa mulher bonita e sedutora, mas também essa mulher que sobreviveu sozinha no mundo, numa floresta. E a gente precisa sempre prestar atenção nos dois lados dessas histórias. E também a gente precisa prestar muita atenção nas lendas, porque as lendas, elas nunca são apenas historinhas. Toda lenda traz uma lição importantíssima, como essas duas que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, a lenda do Boto vai trazer a questão da irresponsabilidade masculina com os filhos, da culpabilização das mulheres. A lenda da Yara também traz essa mesma dinâmica, né? A mulher sempre é culpada pelos atos dos homens, né? O homem foi seduzido e foi atrás da mulher, a culpa é dela. A mulher foi seduzida pelo Boto e engravidou, a culpa é dela. Então, a nossa sociedade ela é muito machista e ela tende a colocar sempre a culpa na mulher e deixando o homem como se ele fosse um ser frágil, coitadinho, que só faz coisas boas. Então, a gente precisa prestar mais atenção nas atitudes dos homens e nas atitudes das mulheres e olhar todos os ângulos, né? Para poder a gente tirar nossas conclusões. Então, a ética aqui é que tudo tem dois lados, né? Tudo pode ser visto de duas maneiras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de ver essa lenda e espero que vocês consigam agora, a partir disso, analisar melhor situações da vida. Obrigada e até a próxima.